A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 40. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. João não diz aqui o nome do jardim, mas nós já lemos Mateus, Marcos e Lucas. Temos vídeos no canal sobre os outros evangelhos. E o que a gente já aprendeu? Que Jesus sofreu no Getsemane, a agonia do Senhor Jesus no Getsemane, a aflição, a angústia, a prisão dele, né? A traição de Judas, enfim, nós sabemos que este jardim é Getsemane. E o que significa Getsemane? Literalmente, a prensa do azeite. Para extrair, espremer, produzir o azeite mais puro, o azeite extra virgem. Ele passava por uma prensa, é prensado a frio. Então é muito significativo, é muito simbólico o Senhor Jesus ser esmagado, ser espremido, ser prensado no Getsemane. É isso que o nome significa. Prensa do azeite. E o azeite mais puro, ele é produzido nessa primeira prensagem, né? Não sei como é que se fala. A azeitona entrega o seu azeite mais puro, mais verdadeiro, como o Senhor Jesus, que se entregou por nós. 2. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então, Judas, o traidor, chegou. Olha só, tu tá lendo na Bíblia comigo. Com uma escolta, lanternas, tochas e armas. Então, o que quer dizer isso? Que o mal, o maligno, o inferno, ele vem contra nós com a força das trevas, com a fúria das trevas, com a escolta das trevas. Lanternas, tochas, por quê? Porque eles não têm luz. Eles vêm com armas. Então isso aqui para nós é outra lição. Tu vai para Gênesis. A serpente era a mais astuta de todos os animais. Então Judas sabe do poder de Jesus, sabe da autoridade de Jesus, sabe quem é Jesus. E o inferno também, e o diabo também, e os demônios também. Quem são os demônios? Os anjos maus, os anjos caídos. Então eles vêm com tudo contra o Senhor Jesus. 4. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu,
recuaram e caíram por terra. Tu te ligou? Jesus falou, sou eu. O que nós passamos o Evangelho de João lendo, estudando e ouvindo da boca do Senhor Jesus? Eu sou. Agora, diante de Judas, da escolta, das lanternas, tochas, armas do inferno, Jesus diz, sou eu. Que nós podemos ler, interpretar, eu sou. E esta expressão, esse título, mostra toda a glória do Senhor Jesus. A glória de Deus. Eu sou, o grande eu sou, e te enviou. Foi o que ele falou para Moisés, né? E eu falo sempre para vocês, é quando isso é apresentado na Bíblia. É quando Deus fala com Moisés, né? Eu sou o grande eu sou te enviou você, Moisés. Tu vai estar diante de Faraó, que simbolizava o mal, o maligno. Então, diante do mal, diante das trevas, tu vai no nome do grande eu sou. E aqui o Senhor Jesus, se adiantando, ele disse, sou eu. Eu sou. E o que vocês prestaram atenção? O que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Quando nós vamos no nome do Senhor Jesus, as trevas recuam e caem por terra. Davi, ao enfrentar Golias, ele disse o quê? Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E quem é o Senhor dos Exércitos? É o nosso Deus, o Deus que nunca perdeu batalha, que nunca perdeu guerra. Então Jesus diz, sou eu, mas nós sabemos que no mundo espiritual ele disse, eu sou. E aí tu vai lá para o Apocalipse. O Jesus glorificado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Então é o mesmo Deus. Ontem, hoje e eternamente, Jesus, quando diz sou eu, ele está dizendo eu sou. 7. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que eles vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente. Não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus sabia muito bem que o evangelho seria pregado por esses homens, esses discípulos. Por isso ele treinou, formou, ensinou, lavou os pés deles. E ele diz bem claro, eu não perdi nenhum dos que tu me deste. Nenhum dos que tu me deste. Nenhum. 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Então aqui nós temos algumas interpretações, né? Que Pedro queria defender Jesus? Sim, pode ser. Que Pedro foi impulsivo, estava nervoso e reagiu de uma forma inesperada até para ele. Ele não estava discernindo espiritualmente o que iria acontecer contra, né, o Senhor Jesus. Mas Jesus é rápido
e diz: guarde a espada na bainha. E nós sabemos que Jesus colou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus diz: guarde a espada. Não é assim que nós vamos vencer. A nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra pessoas, é contra principados e potestades. Isso a gente tem que falar todo dia. As pessoas nos magoam, nos traem, nos irritam, nos cansam, nos decepcionam, nos frustram. Sei lá. As pessoas, são humanas, assim como nós, assim como cada um de nós. Mas quando elas são usadas pelo mal, tu não vai conseguir a vitória contra as pessoas. Tu tem que ir contra o mal que age nas pessoas. Então, tu acha que Jesus não tinha condições de resolver isso? Sim, mas ele tinha que beber o cálice, quer dizer, que ele tinha que morrer, derramar o seu sangue por nós. 12. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, que nós vimos. E eu já expliquei, mas não custa dar uma revisada. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Mas o que acontecia? Havia um sumo sacerdote vigente, oficial, que era Caifás. Ambos eram saduceus. E eu falei para vocês, os saduceus eles eram cruéis, eram ricos, importantes, implacáveis e muito poderosos. Então, estudando os sumos sacerdotes, se sabe que Anás foi também um grande, um poderoso sumo sacerdote. Mas ele foi destituído assim, sem nenhuma explicação, por Roma, pelo Império Romano. Mas seu genro, Caifás, seguiu. Então, o que os historiadores, os estudiosos, os comentaristas dizem? Que quem mandava, ou quem nunca deixou de mandar, era Anás. E Caifás obedecia o sogro, se eu conseguir explicar direitinho, tá? Então, por isso que a gente vê muitas menções a Caifás e a Anás e a Caifás. 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. De quem que está sendo falado? De João, o profeta, o apóstolo, o discípulo a quem Jesus amava. Então, o que acontece? Se tu olhar lá no início da história, ele seguia João Batista. Ele tinha um pai, que o nome dele é citado, tinha uma mãe, que é citado, tem um irmão, que é Tiago, eles tinham um barco, eles eram sócios de Pedro. Quer dizer, o que a gente entende? Que João era de uma família muito respeitada, muito piedosa, que eles tinham posses, que eles eram conhecidos. Porque em várias circunstâncias, tu vê que ele era bem relacionado, né? Ele tinha amizades, conhecimento de muitas pessoas influentes. E aqui tem outro exemplo. 16. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então aqui nós temos a primeira negação de Pedro. Pedro nega que conhece o Senhor Jesus. Primeira vez.
19. Então, o sumo sacerdote, francamente... Ih, o que eu fiz aqui? Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Tu tá vendo o que eu falei antes sobre Anás e Caifás? Jesus levou uma bofetada. Aí tu imagina. Este guarda deu uma bofetada no Senhor Jesus para defender, vamos dizer assim, o sumo sacerdote. E Jesus é bem claro: se falei mal, dê testemunho do mal. 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro negou Jesus. O amigo de Jesus negou. 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Vocês estão vendo o vai e vem e toda essa situação, né? Todo o desgaste, toda a humilhação, todo o estresse, se a gente pode usar essa palavra. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então, foi possível, né? Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: se este... Tô dizendo, gente, me perdoem. Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Gente, eu não sei, sabe? Mas esses eu me atrapalho. Eu digo que às vezes parece um trava-língua. Então vamos lá. Pretório. Pretório. Sabe o que era pretório? Era a casa oficial de Pilatos. Seria o palácio residencial de Pilatos. Então, eles levaram Jesus. Era cedo de manhã. Alguns filmes, séries mostram que Pilatos, nos filmes, né, estava tomando seu café. Quando daqui a pouco ele vai ter que resolver a situação de um tal de Jesus, o rei dos judeus. E aqui na Bíblia diz, ó, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar. Então, eles quem, né? Os sacerdotes, sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas, as autoridades, os religiosos, os que entregaram Jesus. Pena de morte romana era a cruz. Então aqui tá bem claro, ele diz assim, ó: julguem
conforme a lei de vocês. E eles dizem, não, olha só, não nos é lícito matar ninguém. Mas o que a gente viu, o que a gente estudou? Que eles matavam as pessoas por apedrejamento. Por isso que eu dizia para vocês que quando eles queriam apedrejar Jesus, Jesus se ocultava, ficava invisível, sumia, desaparecia, né? E eles não conseguiam apedrejar. Mas isso do ponto de vista humano e natural. Mas nós sabemos que as profecias eram claras. O Senhor Jesus iria morrer no madeiro, pendurado, levantado no madeiro. Então isso nada tinha a ver com pedras, com apedrejamento. E isso foi profetizado 700 anos antes, se eu não estou enganada. Né? Muito tempo antes. Claro, não estou nem falando lá de Moisés, da serpente levantada, não. Eu estou falando de Isaías. Então, o que acontece? A pena de morte romana era a cruz, era a crucificação. E nem existia quando foi profetizado que o Messias, né? Que aquele que iria restaurar o reino a Israel seria levantado, pendurado no madeiro. Então aqui está bem claro, se Jesus fosse morto pelos judeus, ele teria que ser apedrejado, que era a única forma que eles tinham para matar alguém. Só que eles dizem, ó, não nos é lícito matar ninguém. Então eles mesmos se condenam e se acusam, né? Já a crucificação romana era uma pena de morte instituída para os criminosos mais hediondos. Era algo assim, ó, torturante. Tanto que foi abolida, né? De tão terrível e, vamos dizer, desumana que era. Tipo, nenhuma pessoa merecia isso, né? E isso mostra, né? Se cumpre de que Jesus tinha que sofrer tudo, né? Absolutamente tudo no nosso lugar. E aqui diz, ó, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. 33. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Então aqui a gente tem que destacar a sua própria gente. Pilatos está dizendo assim, eu não me misturo, não tem nada a ver com isso, né? Eu não sou judeu. Para mim, isso aqui não interessa, né? Ele estava preocupado com outras questões. Mas o que acontece aqui? Por inveja entregaram Jesus. Nós sabemos que foi por inveja. Os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Então tá bem claro quem é que aprontou, né? Quem é que tramou, quem é que conspirou, quem é que planejou a prisão e a morte do Senhor Jesus. Tá bem claro. E aí ele fala isso, ó. A sua própria gente. Lembra que nós começamos o Evangelho de João com Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelos seus. A sua própria gente o entregou. Jesus era judeu e foram os judeus, por inveja, que entregaram Jesus. 36. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou, o que é a verdade?
Imagina, Pilatos está diante de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está diante da verdade. E ele pergunta, o que é a verdade? A verdade é uma pessoa. A verdade é o Senhor Jesus. É a palavra que se fez carne. A palavra que habitou entre nós, né? Que é a verdade. E a gente vê que Pilatos conversou com Jesus, né? E aqui tem um diálogo também da parte de Jesus. Mas nos outros evangelhos, Jesus fica calado. Então o que acontece? Algumas pessoas dizem que é diferente. Não, aquele momento ele estava calado. No outro momento ele respondeu. Então assim, ó, por que a palavra de Deus é tão rica? Porque é o mesmo fato, a mesma situação, vamos dizer assim, vista pela frente, vista pelo lado direito, vista pelo lado esquerdo, vista por trás, vista por cima, vista por baixo. Tu consegue entender o que eu falo? Nós cremos pela fé que a palavra de Deus é inerrante, ela é perfeita. Não tem nada de falha, de pecado. O erro está sempre em nós, na nossa interpretação ou na nossa falta de conhecimento ou mesmo de revelação, porque há mistérios na palavra de Deus, há questões que são necessárias, que nem eu digo, tu ir para outros livros, tu lê muito mais para entender as referências, as explicações. Então alguns falam, mas Jesus cumpriu a profecia de que como ovelha ele ficou calado, ficou mudo diante dos seus tosqueadores. Sim, se cumpriu. E nós lemos, nós estudamos. Mas aqui ele está conversando com Pilatos. Mas tu tá vendo onde é que ele estava? Em qual horário? Então, o que Pedro viu? Porque Pedro falou para Marcos, que escreveu o primeiro evangelho. O que Lucas ouviu? O que Mateus ouviu, pesquisou, soube? Vocês entendem? Isso acontece, mas sem erro, sem pecado, sem nada errado. É assim que nós cremos. Então, é neste relato de João, que lembra, era amigo do sumo sacerdote, teve acesso, conseguiu ficar de uma forma mais perto, quem sabe de ouvir o que os outros não ouviram. E lembra, João foi o que viveu mais tempo. Esse evangelho, ele é um evangelho tardio, escrito depois de todos os outros. Os outros circularam por décadas até que esse fosse escrito. Isso é importante para nós. Aí tu pensa, Pedro falou para Marcos, Marcos foi o primeiro, escreveu ali, ó, e aquilo circulou. Aí as outras pessoas começaram a falar, e Mateus pesquisar, aí depois Lucas, tal. E anos depois, acredite que pelo ano 70, João escreve. E escreve completamente diferente, não buscando uma cronologia, não buscando detalhamento. Não, ele exalta pontos, partes, trechos importantes da vida e do ministério do Senhor Jesus. E aqui tem um que às vezes as pessoas procuram uma polêmica, mas não é o nosso caso. 39. Tá, então eu vou puxar um pouquinho. 38. Pilatos perguntou o que é a verdade. Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Então, Pilatos, diante da verdade, diante do Senhor Jesus, disse: eu não acho crime nenhum nele. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então eles queriam Barrabás, eles queriam o salteador e não Jesus, o rei dos judeus. Lembra que o bom pastor, ele estava em oposição ao salteador, ao ladrão e salteador? Então aqui tu tem Jesus de um lado e do outro ladrão e salteador, que é Barrabás. Só que Barrabás significa filho do pai, né? E Barrabás era acusado de roubo, de homicídio e de rebelião. E o Senhor Jesus, a acusação dele era
o rei dos judeus. Por isso ele foi entregue, porque ele disse que ele era o rei dos judeus. Então aqui nós temos o testemunho da verdade. O Senhor Jesus é a verdade e estava diante de Pilatos.